Olá, Denise, bem-vinda então para a gente fazer a análise da sua matriz de bordado desse ursinho aqui segurando o balãozinho, que ficou maneirinho, muito bacaninha. Temos alguns pontos aqui para poder comentar sobre a programação dele, alguns detalhezinhos bem pequenos que vão garantir maior qualidade aí visual e também produtivo para o seu bordado, tá? Mas no primeiro momento, olhando assim o bordado, ele ficou bonito, né? Ele ficou legal, só que podemos mexer em alguns detalhezinhos para ele ficar ainda melhor. Ele ficou bonito, porém a gente tem uma margem de possibilidades aí para melhorar ainda mais. Aquilo que ficou bom, né? Ficar ainda melhor. Mas vamos lá então. Eu vou aproximar aqui, dar um zoom aqui na foto do bordado para a gente observar alguns detalhes. Tem aqui alguns desencaixezinhos bem pequenos que a gente vai observar melhor lá na programação. Podemos ajustar melhor a ordem de execução dessas letras, tá? Aqui o objeto ele saiu um pouco para fora aqui, o tatame, né? Para fora aqui do contorno, mas é fácil de corrigir, não tem grandes problemas não. A gente vai ver isso já já. A parte aqui da barriguinha dele, eu achei que essa borda dentada aplicada não ficou legal, não ficou coerente, diferente da graminha, que eu acho que fica um efeito legal, porque o desenho não pede essa borda dentada, a aplicação dela. Já a graminha, apesar de não pedir, mas eu acho que faz sentido, tá? Mas é só uma questão de concepção mesmo, não estou dizendo que ficou feio, eu só acho que não caberia, né? Não para esse ursinho aqui. A florzinha ficou bacana, os olhinhos também. O desenho, de um modo geral, ficou bacana. Eu só achei esse contorno também bem grosseiro. E aí a gente, quando abrir a imagem aqui, a gente vai comparar e você vai ver que ficou exagerado, né? Não ficou feio, tá, Denise? Não ficou feio. Ficou bonito o bordado. Mas são detalhezinhos, mais questões pessoais mesmo, tá? Com toda a liberdade aí para poder te apontar isso não como erro, mas como possíveis ajustezinhos para que você venha, na minha visão, pelo menos, melhorar a qualidade do bordado. O avesso também ele ficou bacana, dá para ver que a máquina não está desregulada, a tensão do fio, pelo menos nessa amostra aqui, ela está indicando que está com a regulagem certinha, tanto que o ponto não subiu linha da bobina na parte de cima do bordado. A gente está vendo aqui uma representação de em torno de 1/3 de linha branca no que diz respeito aos pontos cheios, com aproximadamente 2 milímetros. Então, a princípio, essa parte da bobina também está certinha. Agora, vamos analisar a programação de bordado aqui no software Wilco Embroidery Studio, olhando lado a lado a programação que você fez com a arte. A gente pode perceber essa discrepância do contorno. É claro que na programação a gente tende a colocar um contorno um pouquinho mais grosso, porque tem aquela questão natural que o tecido ele vai dar uma leve encolhida, ele vai encolher um pouquinho, então ele vai ficar mais fino. Só que não tanto, não precisa exagerar. Aqui está 4 vezes mais grosso que o contorno proposto na arte. E eu entendo que 2 vezes já é o suficiente para causar esse aspecto. Então, nesse caso aqui, eu vou aplicar a alteração nesses contornos, só para você ter uma visão geral do que eu estou falando. Ó. Selecionei todos os objetos que estão com a aplicação de entrada C, e em vez de 2,5 milímetros, eu vou colocar 1,5, e ele vai ficar mais delicado, tá vendo? Vai suavizar mais o ursinho. Ele vai ficar mais parecido com a arte original. Isso traz mais clareza, né, mais foco para o detalhe, mais detalhamento, né, mais a silhueta, vamos dizer assim, entre o braço e a perninha vai ficar mais, visualmente falando, mais harmoniosa quando uma espessura mais fininha. Quanto maior a espessura, menos você vê a forma do desenho, ou seja, menos a silhueta do desenho vai ficar bonita quanto você tenha desenhado, tá? Porque ele traz mais espessura, então os objetos eles crescem de tamanho quando você coloca uma espessura muito maior. E quando você está trabalhando com uma espessura mais fininha, a silhueta fica mais bem marcada, o arredondado, você pode perceber aqui, ó, tá vendo? Ele fica mais suave, então tem uma série de benefícios para trazer contornos mais fininhos. Mas contornos mais finos tendem a trazer maiores problemas na hora de executar o bordado na máquina. E aí, com isso, né, eu vou tirar essa imagem de fundo aqui para a gente analisar a programação. E eu tenho algumas recomendações para te fazer com relação a isso. Vamos colocar para rodar o desenho aqui, Shift R, para a gente conhecer a programação do bordado em si. Começou de baixo para cima fazendo a graminha, depois fez o coração, o contorno do coração, está fazendo as letrinhas agora, da palavrinha rap.
Agora está fazendo o Mzinho, o T, o H, o E, R, S. E agora é a palavra day, Mother's Day. E agora aqui, ó, exatamente o que eu vou falar, olha. Tem 2 pontos aqui nesse tatame para a gente falar aqui. Sobre a torção do ângulo e sobre o ponto suporte. O ponto suporte equivale, para todos os objetos, pelo que eu estou percebendo, você trabalhou com ponto suporte errado, tá? Não deve se usar o ponto suporte zigue-zague para objetos que foram utilizados o ponto tatame. Então, eu já vou sugerir aqui uma recomendação imediata para a gente colocar o ponto suporte adequado nesse caso aqui. Então, eu vou pegar aqui a ferramenta selecionar por tipo de ponto, editar, selecionar por tipo de ponto, marco o tipo de ponto que eu quero selecionar, dou um OK. Aí o Wilcon já vai selecionar para mim todos os objetos em tatame. Vou dar um Shift S para exibir apenas esses objetos. E já vou aqui, ó, aplicar o ponto suporte correto para esses objetos aqui, que uma vez estão aplicados com o tipo de ponto tatame, vou colocar aqui o ponto suporte tatame, porque esse é o ponto suporte adequado para, deixa eu colocar aqui, tatame. Vamos ver se aplicou, peraí, tatame, deixa eu só ver se ele aplicou, pronto. Aplicou, mas tem que colocar 90 graus aqui embaixo. Aí, perdão, ponto suporte. Deixa eu tirar e agora eu vou aplicar de novo. Vai ser melhor. Pronto, por formato. Isso aí. Deixa eu ver. Pronto, tudo certinho. 90 graus, tudo certinho. Então tá, ponto suporte tatame para objetos que receberam o tipo de ponto tatame. Tá? Então não dá para negociar isso. Tá? Tem que ser assim porque ele vai trazer um travamento mais apropriado para o seu desenho, evitando que o desenho sofra algum tipo de desencaixe, como já aconteceu com o contorno, inclusive. Nesse caso aqui, ponto suporte, deixa eu ver o que aconteceu de errado com esse ponto suporte aqui. Ele não tá, esse ponto suporte ele não está certo. Tá? Vou colocar aqui ponto suporte tatame. Eu acredito que... Ah, tá. É porque aqui eu vou transformar, tá, Denise? Você usou a ferramenta curva complexa para poder fazer esse coração. E nesse caso ele acabou bagunçando aqui o ponto suporte tatame. Eu vou clicar aqui em enchimento complexo só para ele mudar o tipo de ponto não, perdão, para ele mudar o tipo de ferramenta. Eu vou dar um Ctrl Z só para te explicar melhor. Ó, vou dar um Ctrl Z. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui indica que você utilizou essa ferramenta aqui para fazer esse objeto. Deu certo, visualmente falando deu certo. Só que isso trouxe um problema na aplicação do ponto suporte. Tá vendo que eu apliquei o ponto suporte e não fiquei insatisfeito, torci o nariz algumas vezes? Isso se deu porque eu percebi que o ponto suporte que eu, inclusive, apliquei está correndo, ele está executando o ponto suporte na mesma direção do ponto. E um ponto suporte em tatame, para suportar, travar o tecido de um objeto que vai ser bordado em ponto tatame, sendo realizado na mesma direção, de nada tem efeito, porque ele vai repuxar o tecido no mesmo ângulo, tá? E aí, percebendo isso, eu vi que você utilizou a ferramenta curva complexa. E aí, para corrigir isso, em vez de ficar procurando, colocar ponto suporte, tirar ponto suporte, mudar a configuração, o que eu recomendo fazer? Nesse caso desse objeto, dá um cliquezinho, seleciona nele, dá um cliquezinho aqui em enchimento complexo, e aí você vai perceber que automaticamente o Wilcon vai trocar um tipo de ferramenta pela outra e vai manter o formato do desenho. Ele vai aproveitar o vetor, aproveitar o objeto, só vai mudar a construção, ou seja, vai mudar a ferramenta de aplicação do ponto, de curva complexa para enchimento complexo. E automaticamente, olha, o ponto suporte que eu já havia colocado agora se acertou. Ele está exatamente onde ele tem que estar, no sentido contrário ao ângulo do ponto. O ângulo do ponto está nesse sentido aqui, que eu estou fazendo com o mouse, e agora o ponto suporte está no sentido contrário, dando devido travamento para o tecido, enquanto a máquina vai, para a máquina realizar o ponto efetivamente desse objeto aqui, que é tatame. Tá? Então, basicamente eu fiz isso. Troquei ali a ferramenta, ele aplicou o ponto suporte, ele manteve o ponto suporte que eu já tinha aplicado, porém com o direcionamento correto. Tá? Então foi só um ajustezinho para trocar a ferramenta mesmo. Agora vamos ver os demais objetos, se os pontos suporte também estão com a aplicação correta. É só observar nesse caso, Denise, se o ponto suporte está exatamente no sentido contrário ao ângulo do ponto. Se o ângulo do ponto está vertical, o ângulo do ponto suporte tem que estar na horizontal e vice-versa. Tá? Diagonal, mesma coisa. Ó, todos eles estão certinhos agora. Ó, esse aqui, por exemplo, está errado. Tá vendo? Por quê? Mesma coisa. Ó. Vou exibir só ele. Ó. O ponto suporte está no mesmo ângulo da direção do ângulo do ponto. Então está errado. E esse aqui, inclusive, ele vai melhorar em 2 aspectos. Quando eu mudar, eu vou usar a mesma ferramenta. Eu vou trocar a ferramenta. Tá? Você usou, ó, mais uma vez, a ferramenta curva complexa.
E aí, ó, deu um ângulo excessivo para esse canto aqui, ó, ele torceu o tatame, dando uma qualidade ruim, inclusive para o bordado. A gente pode perceber isso aqui atrás, ó. Não dá para perceber com tanta facilidade porque a cor da linha é preta, então não dá para ver a torção que a máquina fez. Mas a máquina torceu demais o tecido aqui para poder bordar esse objetozinho. Então, eu não gosto, eu gosto do ponto retinho para esse tipo de desenho aqui. É claro, tem situações que a gente faz isso aqui como estratégia, para dar uma característica diferenciada, mas nesse caso aqui, eu entendo como desnecessário, tá? E aí, para corrigir, é super fácil também. Só de clicar aqui em ferramenta enchimento complexo, ele já vai substituir o tipo de ferramenta usado para fazer esse objeto e automaticamente o resto, a mágica já acontece. O ponto de suporte está certo, o enchimento está certo, manteve o ângulo, está tudo certinho. Eu só troquei mesmo a ferramenta usada para fazer. E aí, ó, isso aqui pode ser usado para todos os objetos, tá? Sugestão, nesse caso, trocar aqui a ferramenta usada de curva complexa, que é essa daqui, né, para enchimento complexo. E aí, olha, o que eu vou fazer mais aqui? Vou tirar a sugestão aqui que eu falei anteriormente do borda dentada, vou deixar a barriguinha dele mais lisinha, mais retinha, seguindo a proposta original da arte, sem borda dentada. O contorno já diminui a espessura para 1.5. Que mais? Deixa eu ver aqui, ponto de suporte está certo. Né? Não, aquele objeto que o ponto de suporte está certinho e que o ângulo do objeto tá único, eu não sugiro precisar mudar para enchimento complexo, tá? Não precisa. Se está tudo certinho, ele está com um ângulo único, está com ponto de suporte no alinhamento certo, contrário ao ângulo do ponto, não precisa mudar igual eu fiz nas ferramentas anteriores, não, nos objetos anteriores, não, tá? Lá eu só fiz para poder ajustar mesmo. E aqui, lembra que eu te mostrei que ele está dando um desencaixezinho na parte inferior aqui do coração? Tanto na parte inferior quanto na parte de cima. A gente consegue ver linha vermelha passando para fora aqui no topo do balão e aqui também. Isso é fácil de identificar, como eu havia dito. Ó, exatamente aqui o problema. Os objetos do preenchimento, ele não pode extrapolar demais o contorno. Ele tem que fazer no limite do contorno, que é exatamente aqui dentro, aqui, ó. Tá? Não precisa exagerar, ou seja, não precisa fazer com que o objeto ele saia para fora das linhas do contorno. Deixa ele alinhado aqui certinho. O que vai permitir você ter um bordado de qualidade é fazer ele alinhado, porém, usar a compensação de repuxo adequada para um objeto nesse tamanho. Como esse coração ele tem aproximadamente, deixa eu ver, ele tem exatamente 2 centímetros de altura, vem aqui ó, no tatame e coloca uma ativa 0,25 já é suficiente. Tá? 0,25 não está errado não. Para esse tamanho de objeto, para essa distância de deslocamento do tatame, 0,25 vai dar conta do recado. Então, olha, é só ajustar mesmo o alinhamento do preenchimento para ele não ficar fora aqui do contorno, para que você tenha uma qualidade melhor do bordado lá na máquina, tá? Outra coisa que eu estou percebendo aqui também é que o contorno em si que você desenhou, ele já não ficou alinhado, ó. Então precisa fazer isso certinho, tá, Denise? Esses contornos eles têm que estar registrados um junto no outro, justamente para não acontecer de ficar mais grosso numa parte, na outra ficar mais fininha. A não ser que essa fosse a missão, que no caso aqui não é. Então, ó, ajusta para que você tenha o contorno exatamente na posição certinha um do outro, totalmente registrado. Porque se ele ficar fora um do outro assim, isso vai se mostrar exatamente assim lá no bordado, ou seja, ele vai ficar hora mais grosso de um lado, hora mais fino do outro, e aí a recomendação nesse caso é fazer esse ajustezinho fino aqui no contorno para que eles tenham o mesmo alinhamento. Eu, na verdade, se fosse fazer essa programação aqui, eu não criaria de novo esse contorno, eu duplicaria, ou seja, você criou um objeto, você pode duplicar esse objeto, e agora eu tenho que reajustar o preenchimento aqui, justamente porque eu havia seguido o contorno que eu editei para fazer o realinhamento da borda desse tatame. Então, por isso que agora eu estou reajustando aqui o tatame para poder ele ficar na posição certinha. E agora a gente tem aqui ó, o preenchimento, a borda do preenchimento alinhada com os dois contornos, tudo certinho, tá vendo? Ó? Quando eu tiro o TrueView, você consegue ver que está tudo devidamente alinhado. Isso significa que na hora de executar, você não vai ter surpresa na máquina, o bordado vai ficar do jeitinho que você programou. Tá? Esses pontos de suporte nessas letras eu acho desnecessário, porque é uma letra muito pequenininha, então colocar ponto de suporte aumenta a quantidade de pontos desnecessariamente, então eu recomendo nesse caso trabalhar sem o ponto de suporte. Como é uma letra pequenininha, não tem problema trabalhar sem. Na verdade, aqui também se aplica aquela regra que eu costumo falar no bordado. Muitas vezes
não sempre, mas muitas das vezes, menos é mais. Então aqui menos pontos de suporte, vai ser mais qualidade. Teve alguns pontos aqui que podem ser melhorados. Eu não sei se você fez essa letra, você possivelmente desenhou essas letras, mas aí teria que ajustar aqui, ó, o ângulo de curvatura que não está legal. E aí com Ctrl H você vai ajustar aqui, ó, dando uma angulação mais apropriada para essas letras, para fazer com que a letra tenha um acabamento melhor. Nesse caso aqui, basicamente foi mais essa letra mesmo, a letra E. Essa letra S aqui, eu diria que você pode deixar esse ângulo reto aqui em cima, porque ele é muito estreitinho para fazer essa curva, mas embaixo você fez a curva, então tá certo. Deixa eu ver, o H também, ele é muito estreito, muito pequenininho o objeto para fazer essa curva. Eu seria até mais radical aqui, eu colocando um ângulo, ó, horizontal aqui, ó, único, para toda a extensão dessa parte da letra. Seria o suficiente para melhorar a qualidade. Aqui manteve a curvatura, aqui em cima não, justamente porque pode ser retinho também. Se for fazer essa curva aqui, como a letra é muito pequenininha, não vai ficar com uma qualidade legal. Então, basicamente é isso. Deixa eu ver o que mais. O que mais nós temos aqui para te recomendar? Deixa eu ver. Esse ponto cheio aqui por cima dessa rosinha aqui não deu problema, até porque ele não está pegando ponto sobre ponto. Ele está sobrepondo, mas é ponto cheio, então a gente dá um desconto, porque o ponto cheio ele costura só nas extremidades. Inclusive vai costurar na extremidade, mas é fora da costura dos pontos desse objeto aqui. Porque esse objeto em rosa, os pontos de costura dele é aqui no meio. E já o amarelo, deixa eu exibir ele aqui também, desocultar, ele está costurando pelas bordas. Então vai sobrepor, mas não vai ficar ponto sobre ponto. Vai ficar linha sobre linha, porém não ponto sobre ponto. Ou seja, a máquina não vai costurar os pontos de um objeto exatamente no mesmo local onde está costurando os pontos do objeto outrora já realizado. Tá? Então, sem problema nenhum. O ponto de suporte aqui não ficou muito bem a aplicação dele. Tá vendo? Ficou meio zoado aqui. Então, nesse caso, você pode tirar também, que não vai fazer falta, não. E o objeto já está todo travadinho com a florzinha ali, que você inclusive botou o ponto de suporte já nela. Então, basicamente, só de tirar o ponto de suporte vai diminuir a quantidade de pontos do bordado, deixando tudo mais rápido para ser executado. Esses objetos menores aqui também você pode tirar o ponto de suporte, justamente para poder aliviar a quantidade de pontos, porque os objetos de baixo já travaram o tecido de forma suficiente, não tem por que mais desencaixar nada. Então, o ponto cheio pode ser bordado diretamente por cima, nesse caso, sem o ponto de suporte. Já diminui a espessura do contorno, então beleza. O máximo que eu vou recomendar aqui agora é não colocar esse ponto corrido para a borda aqui, né, nesse contorno. Quer trabalhar um ponto corrido aqui pelo centro? Beleza, pode ser, apesar de que ele não ajuda muito em muita coisa não com relação ao ponto de suporte. Ou trabalha com zigue-zague. Quer colocar um ponto de suporte para garantir e tudo mais? Coloca um ponto de suporte zigue-zague para o caso do contorno em ponto cheio, que é suficiente. Eu evitaria trabalhar com esse corrido para a borda em casos cuja espessura do contorno seja muito, muito fininha. Tá? Não é necessário. Aumenta a quantidade de pontos do desenho desnecessariamente. Tá? Então, trabalha com zigue-zague que vai ser suficiente. Basicamente é isso. O que mais aqui? Esse objeto aqui embaixo, eu gostei do efeito da borda dentada que você usou, porém, eu exploraria ainda mais esse valor. Nível de variação, coloca, sei lá, 3.6, ou seja, para ele aguçar ainda mais esses dentes, tá? E aí, se você quiser alguma coisa ainda mais aguçada, você movimenta o formato, ou seja, danifica aqui o formato original do bordado, do elemento, justamente para a gente aguçar mais esses detalhezinhos, para ficar ainda mais parecido com uma graminha, né? Se ficar num formato muito padrãozinho, não vai dar a sensação, um aspecto muito legal. E se você quiser angular o ponto num sentido um pouco, nesse sentido aqui, ó, pode também, para ter ainda mais. E se você quiser colocar uma variação ainda maior, você coloca a aspereza, aumenta o valor da aspereza para ele mudar a posição, a aplicação desses pontos, tá? Quer aumentar o nível de variação? Aumenta aqui, ó, que aí você tem ainda mais, ou seja, explora ainda mais esse nível de variação aqui, justamente para ter ainda mais aspecto, semelhança ali com graminha, com matinho, alguma coisa desse sentido, tá? E aí, nesse caso aqui, tá trabalhando com ponto de suporte aqui, mas nem precisa, porque, enfim, ele não tem muito que travar, porque ele é um ponto levinho e tal, justamente para fazer esse aspecto aqui de piso, né, de graminha, ele não tem muito que, enfim, travar o tecido. Bom, basicamente essas são as recomendações para esse bordado aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu posso sugerir aqui para melhorar o aspecto. Basicamente não, é só isso mesmo. E espero que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo. Tchau.
Nessa aula eu utilizei o melhor software de programação de bordados do mundo, que é o Wilcon Embroidery Studio. E se você ficou interessado em aprender mais sobre programação de bordados, vai lá no site da eBordados e coloca o seu e-mail na lista de espera, pois em breve eu abrirei uma nova turma do nosso curso de programação de bordados, o Wilcon Experience. E para você assistir mais vídeos como esse, é importante você se inscrever no canal da eBordados e também ativar o sininho para sempre que eu publicar um vídeo novo, você ser notificado. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!